Tá, não. Beleza. Bom dia, irmãos. Bom, estamos aqui de novo. Só, como eu já tinha falado no domingo à noite, é fazer uma pequena correção daquilo que nós tínhamos visto no domingo de manhã, domingo passado, quando a gente estava falando sobre a questão da convocação lá do tio Sam, com o dedo em riste, chamando as pessoas lá e tal. Eu tinha falado que aquela gravura ela era do século XIX. Na verdade, esta informação em partes ela é verdadeira. A gravura em si que nós pegamos, ela era já do século XX, da época da Primeira Guerra, quando os Estados Unidos estavam convocando o seu povo para se alistarem no serviço militar, né? Mas como eu estava falando, a imagem em si ela foi criada no século XIX, mas ela foi feita no século XX ali para a convocação da Primeira Guerra Mundial, né? Nós falamos lá da história do tio Sam, como o tio Sam surgiu lá, que eram levados barris de carne para os soldados americanos e vinha com a inscrição US, né, que é de United States, dos Estados Unidos, e o dono ali, o distribuidor das carnes, se chamava Sam. Na verdade era Samuel, mas os soldados começaram a chamá-lo de tio Sam, e em inglês é Uncle Sam. E US, eles começaram a fazer esse trocadilho, então, que a carne era do tio Sam, e aí então também se tornou um patrimônio americano. Isso que até hoje os americanos falam que lá é a terra do tio Sam, ok? Então, só para corrigirmos esse pequeno errinho também, para que a gente possa ter isso em mente, né? Que esta imagem então é da convocação do povo americano para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, assim nós damos continuidade àquilo que nós estávamos vendo semana passada. Nós já falamos sobre a revelação geral, como nós temos a revelação geral, ela anuncia também ao Senhor. Nós conhecemos a Deus através da revelação geral, entretanto ela não tem o poder redentor. Nós não conseguimos alcançar a salvação através da revelação geral. Nós conhecemos a Deus e por isso somos indesculpáveis diante de Deus, mas ela não tem conteúdo redentor, a revelação geral. A natureza não salva, né? A nossa consciência também não nos salva. Pelo fato de nós sabermos que roubar, matar e fazermos atos criminosos, isso não quer dizer que nós seremos salvos. Falamos então que o fato de como nós enxergamos a Bíblia vai determinar a nossa teologia, né? Então nós falamos da importância desta definição, de a maneira como olhamos as Escrituras vai definir a nossa teologia, né? Então não é só eu olhar para a Bíblia e falar: a Bíblia é boa, né? Eu gosto da Bíblia, eu até tenho uma lá em casa aberta no Salmo 90. Não, mas o que você acha que é a palavra de Deus? Qual é o princípio que você tem acerca da palavra de Deus? O que você compreende da palavra de Deus? Vimos um parágrafo que João Calvino fala nas Institutas, que fala: por isso, conforme necessário a altivez do nosso espírito e a nossa arrogância, o Senhor nos outorgou a sua lei escrita, para nos dar mais certo e claro testemunho dos pontos muito obscuros da lei natural, e pondo fora a nossa negligência ociosa, tocar mais vivamente o nosso espírito e a nossa memória. Ou seja, a revelação geral não era suficiente para proclamar ao Senhor, então Deus nos deu a sua lei escrita, para que nós compreendamos mais vivamente aquilo que Deus quer, a vontade de Deus para nós. E então nós chegamos e vamos colocar aqui o que a Bíblia é e o que as pessoas acham que a Bíblia é. Nós vemos na Escritura que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. A Bíblia ela é inspirada por Deus.
uma definição de inspiração bíblica que para nós é importante para que a gente não compreenda incorretamente o que é inspiração. Na verdade, a palavra que nós usamos, inspiração, não é ela. Nós conseguimos compreender o que Deus quer nos falar através da sua palavra, mas se fôssemos pegar o termo que a Escritura usa, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a gente vai ver que o que Deus fala ali, se fôssemos traduzir literalmente, ali está falando que toda a Escritura é soprada por Deus, ela é dada por Deus. Então o sentido de inspirado já se convencionou, inclusive na nossa língua, que a gente compreende o que é. A gente tem essa compreensão de que Deus, de que as pessoas elas receberam de Deus a palavra, né? A questão do inspirar, né? A gente tem aquela coisa mas na verdade o termo ali é soprar. A palavra foi soprada por Deus, dada por Deus, né? Através do sopro de Deus. Então, quando você lê o termo, toda a Escritura é inspirada por Deus, quer dizer que ela foi dada, soprada. Então, uma definição de inspiração para nós aqui é que ela é o processo pelo qual Deus assegurou um registro original, inerrante e infalível de sua revelação, através da ação controladora do Espírito Santo sobre os escritores humanos, no pleno uso de suas personalidades. Essa é uma definição bem comprida, mas para nós darmos uma explicação aqui, então ela foi dada originalmente inerrante e infalível, ou seja, a Bíblia ela é inerrante, não contém erros. Você não vai encontrar, olha a Bíblia, ela errou em algum momento, então ela não serve para mim. Não, você não vai encontrar erros nas Escrituras. Aqui está falando de Deus, originalmente Deus, porque nós vemos que podem existir erros dos copistas, erros pequenos, que não vão comprometer os ensinamentos das Escrituras. Mas os documentos originais tiveram esta inerrância e infalibilidade, ou seja, tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu, ou aquilo que Ele falou que vai acontecer certamente. A gente pega a história de Daniel, que eu estudei até esses dias com alguns irmãos, nós vemos ali Deus falando com Daniel, ou falando através de Nabucodonosor, ali nos sonhos de Nabucodonosor, Deus falando coisas que iriam acontecer, de que o Império Babilônico iria cair, de que os medo-persas viriam no seu lugar, e depois viriam os gregos, e depois os romanos. Tudo isso aconteceu. Então a Bíblia ela é infalível, não há um momento, olha só, Deus falou que os gregos viriam depois dos medo-persas, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho, não foram os gregos, foram os egípcios. Não, aconteceu, é infalível. Então aquilo que a Escritura fala vai acontecer. Aquilo que a Escritura fala sobre a volta de Cristo, sobre o juízo final, vai acontecer. Não vai ser aquela coisa, Deus, no fim das contas, Deus é gracioso e Ele vai salvar todo mundo, porque não seria legal as pessoas serem condenadas. Não, a Bíblia fala que as pessoas vão ser condenadas, aqueles que não creram no Evangelho. Então a Bíblia ela é infalível. Deus não fica mudando de ideia. Puxa, eu estou condoído com esta população que é ímpia, que está me desonrando, que eu prometi que os mandaria para o inferno caso não se prostrassem aos meus pés, mas eu estou com tanto dozinho deles que eu acho que eu vou ser misericordioso, vou dar uma colherzinha de chá e vou trazê-los para junto de mim. Não, a Bíblia é infalível e aquilo que ela fala irá acontecer. Então Deus sopra esta palavra a pessoas num registro original infalível, e ela é feita através da ação controladora do Espírito Santo sobre os escritores humanos. O que isso quer dizer? Não é Chico Xavier, o olho lá, não sei o que eu escrevi aqui e tal. Não, Deus fala com eles e eles escrevem. Se vocês forem ler o livro dos profetas, você vai ver umas palavrinhas muito chaves para nós compreendermos isso, que diz: assim
diz o Senhor. Então Deus falando com ele, e Deus fala, escreve assim. Então, assim diz o Senhor. E ali ele escreve. Então Deus controla aquilo. E não que Deus... eles têm pleno uso das suas personalidades, ou seja, eles não entram num transe ali. Não. Eles compreendem, Deus está falando com eles e eles estão registrando aquilo que Deus deu a eles. Então não é um transe, não é uma situação ali onde ele se viu, que ele estava ali e do nada ele viu, olha só o que eu escrevi, nem sabia que eu tinha escrito isso. Não, Deus usou a vida daqueles homens para escreverem a palavra de Deus, não é? Com o pleno uso das suas faculdades. Tanto que você, quando você for ler a Escritura, talvez alguns não consigam ter esta compreensão ainda, principalmente em português, mas se você for pegar tanto livros do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, você vai ver estilos literários diferentes. Você pega os 4 evangelhos, você vê formas diferentes de escrever a mesma mensagem com uma linguagem diferente, porque são pessoas sendo usadas por Deus ali. A palavra é inspirada, inerrante e infalível, mas são pessoas no pleno uso das suas faculdades que estão escrevendo. Não é verdade? Então é isso que a Escritura nos mostra. Não é um padrão. Olha, toda a Escritura ela é escrita com um padrão só. Não. Existem formas, estilos diferentes, mas com o mesmo conteúdo, sem que eles se contradigam. É como pegarmos aqui pessoas de diferente escolaridade, né, e escrevermos a mesma coisa com palavras diferentes. Não é verdade? Então, como você enxerga a Escritura, já que ela é inspirada por Deus? Algumas pessoas entendem que a Bíblia ela é mais um livro. Você pega a Escritura e fala, não, a Bíblia é um livro, eu gosto, tem várias histórias boas lá. Mas se ela é mais um livro, ela não é a palavra de Deus. Que diferença ela tem da revistinha Seleções? Que diferença ela tem da revista Veja, da Super Interessante? Que diferença ela tem da Barça? Ela é mais um livro. As pessoas gostam, que legal, que você gosta da Bíblia. Eu também gosto, eu li aquela história lá de Davi e Golias, né? Interessante aquela história de Moisés, lá dá um bom filme, não é verdade? Aquela história de um povo no deserto, lá vamos fazer uma novela sobre aquilo. Se a Bíblia ela é mais um livro, ela pode ser usada para entretenimento, como se fosse um livro lá que você vai ler, livro Senhor dos Anéis, ou como autoajuda. Você fala, olha, eu gostei muito daquela história que fala, né, de um povo que estava sofrendo e que Deus cuidou deles, e de um homem que estava lá numa cova de leões e Deus cuidou dele. E eu sei que ali é uma forma de nos impulsionar, que nós temos os leões na nossa vida, os leões da dificuldade, mas se a gente acredita no nosso próprio potencial, nós conseguimos vencer esses leões e seguir em frente. Se a Bíblia é mais um livro, você pode fazer isso. Não é verdade? É isso. Não é? A pessoa pode falar, eu gosto, porque eu gosto de ler os salmos. Os salmos são bonitos, são poesias bonitas. Eu me sinto bem quando eu leio. É mais um livro para você. Na Bíblia também, você pode ter uma percepção da Bíblia, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas depende de quem a interpreta. A Bíblia em si, então, ela não é inspirada em si. Depende de quem vai falar sobre ela. Algumas pessoas creem desta forma. Ou seja, você vai crer num líder, você vai crer num guru. Você não crê na palavra de Deus, você crê naquele guru, naquela pessoa que está falando para você. E se ela fala
que aquilo é verdade, então é verdade, porque foi pastor X, apóstolo X, padre Y que falou. Porque a inspiração está... Falando nisso, a Igreja Católica tem esta percepção de que a palavra ela tem a inspiração de acordo com aquilo que a própria Igreja interpreta. O neopentecostalismo, por mais que eles não falem que a Bíblia ela é inspirada só quando o apóstolo XY ou o patriarca tal fala tal coisa, mas as pessoas dão credibilidade quando aquele homem fala. E elas seguem tudo aquilo que ele fala. Se ele falar, olha, você tem que vender tudo que você tem e dar aqui na igreja, eles vão lá e fazem. Não que alguém tenha feito isso alguma vez, mas de repente, se porventura algum pastor, apóstolo neopentecostal fizer alguma coisa assim, provavelmente terão pessoas que vão fazer, não é verdade? Tem um vídeo muito conhecido que roda aí no YouTube, que eu já tinha visto, de um pastor que ele pega um texto e que ele convence as pessoas de que uma mulher da sua igreja deveria ter um relacionamento com ele. Ela já era uma mulher casada e ele pega um texto bíblico. E ele fala para a igreja, e a igreja é convencida daquilo. Não, mas se a Bíblia está falando, então eu vou... E era uma questão não só de pontuação ali, mas de leitura mesmo, de você tirar aquela palavra ali, ao invés de ser adúltera, virar adultera. Então, falando da mulher adúltera. Então as pessoas vão sendo ludibriadas e vão, não, esta palavra ela tem credibilidade porque é o pastor tal que está falando, porque é o padre tal que está falando. Então a palavra, para alguns, ela é inspirada dependendo de quem vai falar sobre ela. Nós vemos em locais, igrejas, que se dizem igreja adventista, mormons, onde eles têm uma inspiração voltada para um líder religioso. Se tal líder falou no seu livro tal lá, se Ellen White falou, se Joseph Smith falou, então isso é inspirado. Então nós vamos crer desta forma. A Confissão Batista nos diz o seguinte: a autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende de testemunho de qualquer homem ou igreja, mas provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade, o seu autor. A Escritura, portanto, tem que ser obedecida por ser palavra de Deus. Você não tem que obedecer porque tal pessoa falou, porque o apóstolo, o patriarca, padre, papa falou. Você tem que obedecer porque é a palavra de Deus. Ela tem credibilidade, ela é inerrante, infalível por ser a palavra de Deus, não porque tal pessoa falou. Ela não passou a ser infalível e inerrante a partir do momento que algum líder falou sobre ela. Ela não depende do testemunho de um homem, de uma igreja, ela depende de si própria. A Escritura é inspirada em si. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, diz o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus,
movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus não foi nos dada, o homem não teve particular elucidação, ou seja, não chegou um momento ele falou, tive uma grande ideia, vou escrever isso. Acho que isso veio de Deus. Olha só, eu estava lá deitado, perdi o sono, antes de dormir tive um clique. Olha que ideia genial. Não foi de particular elucidação. Não foi aquela ideia que você tem no meio da noite. Às vezes a gente está programando algumas coisas, você fica meio pilhado ali, tive uma ideia. Não foi assim. Deus falou com essas pessoas. Elas foram movidas pelo Espírito Santo. Elas não faziam por si próprias. A palavra de Deus foi soprada a elas. Não foi através daquilo que elas pensaram. Imagine que colcha de retalhos nós teríamos aqui se cada um dos autores bíblicos pensasse uma coisa e escrevesse. Não faria sentido algum a escritura. Você poderia, de repente o próprio autor se contradiria. E é o que a gente pega nesses tais profetas que nós temos de nossas épocas, que falam uma coisa e daqui a pouco você fala, mas ele está falando outra. Não precisamos nem ir para aqueles que nós já citamos aqui, Ellen White, Joseph Smith e tantos outros que nós vemos por aí, mas nos de agora que a gente vê aí os apóstolos, pastores que falam uma coisa dali a 2, 3, 5 anos, você fala, não, mas ele não falava diferente isso antes? É tudo de particular elucidação, porque eles estão pensando em si próprios, estão pensando no seu ministério, estão pensando no seu reconhecimento, estão pensando no dinheiro que eles precisam para pagar lá o tempo de televisão, de rádio deles. Os profetas do Senhor receberam a palavra de Deus. Não foi uma grande ideia que eles tiveram, não apareceu uma lampadinha assim acesa ali. Que ideia genial que eu tive. Eles foram movidos pelo Senhor. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus, soprada, como nós falamos aqui, útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Mais um texto que 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos diz o seguinte. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. O texto lá nos diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então o Senhor nos escolheu pela santificação do Espírito e fé na verdade. Não era fé no apóstolo Paulo, não era fé em João, não era fé em Apolo, não era fé na verdade. Nós cremos na verdade. E a verdade, ela não é verdade porque alguém nos falou. A verdade é verdade porque ela está na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Não foi porque o ministro X falou, tal, a gente sempre ouve, mas se tal pastor falou, porque ele não pode ser que ele esteja enganado. Tem tantas pessoas ouvindo e acreditando nisso, tem que ser verdade. Tem que ser verdade se estiver conforme a palavra de Deus. Se não estiver conforme a palavra de Deus, é mais alguém falando baboseira por aí. É mais alguém fazendo invenções por aí. Alguns tentam camuflar também o que eles compreendem ser palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus contém a verdade. Será que a palavra de Deus contém a verdade? Se ela é inerrante e infalível, ela não contém a verdade. Ela é a verdade, é diferente. Se você vai num produto lá e você vai ver lá, está escrito contém glúten. Não quer dizer que só tem glúten ali. Está dizendo que existe glúten ali dentro. Contém açúcar.
Se não for um pacote de açúcar, ele tem açúcar. Você pega um Nescau ali, por mais que o Nescau, boa parte dele seja açúcar, mas não é só açúcar. Tem alguma outra coisa misturada ali. Ou seja, mesmo que eu fale que 99% da palavra é verdade, então ela contém a verdade, não é a verdade. Entenderam? Mesmo que se eu pegar um produto aqui que eu falo, olha, ele é praticamente 100% natural, eu coloquei só uma pitadinha de açúcar, não é mais natural. Você já adicionou algo ali. Ele já não é mais puro. Ele já foi contaminado de alguma forma. Ou seja, se a palavra de Deus não é 100% verdade, ela foi completamente contaminada e ela não é a verdade. Então, se você crê, por algum motivo, que existem na palavra de Deus coisas que não são verdade, você não crê na palavra de Deus. Você não é um crente. Você é incrédulo. Se você crê que na palavra de Deus não está 100% a verdade, você não crê na palavra de Deus. Se você fala, não, mas não, as 10 pragas no Egito, não foi bem o poder de Deus que fez aquilo. Não, foram fenômenos naturais que aconteceram, porque vieram algas lá no rio e transformaram a água em sangue, e depois essas algas começaram a soltar um mau cheiro, e começaram a surgir aqueles bichinhos lá e tal, e até chegar lá a 10ª praga, né, que aconteceu só para os primogênitos dos egípcios, porque eles ficavam em tal lugar lá dormindo, os primogênitos normalmente dormiam em tal lugar, e por isso eles morreram. Não foi bem a atuação de Deus, foram fenômenos naturais com uma reação em cadeia que aconteceu aquilo. Se você faz isso com um fato que seja das Escrituras, se você não crê que seja o poder de Deus, como a Bíblia declara que é, você não crê na palavra de Deus. Mas é só uma coisinha. Só porque eu acho que os leões não comeram Daniel lá porque eles já não estavam com fome, e ele ficou lá e tal. Eles tinham outras coisas para comer, e Daniel era um cara meio magrinho, eles não quiseram e tal. Se você começa a tentar dar desculpas para dizer que não é a palavra de Deus, você não crê na palavra de Deus. Você não compreende, poxa, que Deus grandioso, que Deus maravilhoso, olha o que Ele fez, como Ele livrou Daniel, como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego, como Ele tirou o povo do Egito, como Ele fez o povo vencer tantas guerras, mesmo sendo inferior militarmente, como Ele fez praticamente um menino vencer Golias com uma pedra. Não era uma pedrinha, tá, gente? Mas eu acho que era uma pedrinha pequenininha, era uma pedra grande, tá? Era uma pedrinha. Mas se você não crê nisso, se você não crê que Deus fez uma jumenta falar com Balaão, se você pensar humanamente falando é absurdo. Você vê uma jumenta ali, ela falar com um homem. Mas se você não crê nisso, fala, não foi bem isso, aqui é igual os animais que colocam no YouTube hoje ali, você acha que ele está falando aquilo? Não, falou. Mas e as cordas vocais do bicho? Eu não sei. Deus faz milagres. Se Deus fez esse mundo do nada, você acha que não consegue fazer uma jumenta falar? Se você não crê, se volte para o Senhor, creia no Senhor. Não fique tentando olhar para a ciência, para a tradição, o que a tradição fala, o que a ciência fala. Mas a ciência fala que isso é impossível. Cientificamente é. Como cientificamente é impossível, muitas pessoas que nós conhecemos que foram curadas, que tinham câncer, que tinham doenças incuráveis e que a gente sabe que foram curadas. Nós conhecemos. Falamos, não, mas cientificamente essa pessoa devia estar morta. Então ela está morta. Porque ela está viva. Ela foi curada. Eles falaram que não tinha mais cura. Deus faz milagres. E Deus fez coisas espetaculares para falar com o seu povo, livrar o seu povo, e Ele nos registrou na palavra de Deus para que compreendamos que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele não
está limitado à ciência, que ele não está limitado a tempo e espaço, que ele não está limitado à atmosfera nossa, que olha, de acordo com a umidade, é impossível que isso aconteça. Elias, quando lá estava esperando a chuva, depois de todo aquele tempo, que havia vindo aquela seca porque o povo estava longe de Deus, todos nós conhecemos ali a história, e ali ele manda o seu moço dar aquela olhada lá e falar: tem uma nuvenzinha lá do tamanho da palma do mundo, vai chover, o Senhor vai mandar chuva. Estava orando por chuva e tudo aquilo que foi acontecendo com Elias, que a gente vê, ele foi alimentado por corvos, gente. Será que corvo leva comida para alguém? Humanamente falando, cientificamente falando, nossa, que coisa absurda, o cara se alimentar por corvo. Nós cremos nisso porque nós temos um Deus que não está limitado à atmosfera, a clima, que não está limitado a situação. Não, mas pela lógica ele deveria ser devorado pelos leões, pela lógica nenhum corvo ia levar comida lá para o outro, pela lógica não ia abrir o mar vermelho, era só um lugar meio raso que eles passaram. A palavra de Deus falou, isso é correto, nós cremos porque Deus falou conosco. Só que as pessoas creem no que a internet fala, no que o Facebook está falando, mas não creem na palavra de Deus. E assim muitos liberais têm tirado pessoas das igrejas. Falam, não, a palavra de Deus, ela é importante, tem coisas boas ali, mas olha, isso aqui não é verdade. Foi só escrito ali para levantar o moral do povo. A multiplicação dos pães ali não era bem assim, era que aquele menininho foi o único generoso que apareceu ali, e depois as pessoas constrangidas viram que o menininho foi levar os pães ali para dividir, e falaram, que bonitinho, e a gente aqui todos adultos, malvadões, não estamos dividindo, nós vamos juntar tudo aqui, vamos fazer aqui um junta-panela para todos nós comermos. E então Jesus orou ali com eles e falou, viu só? Se todo mundo juntar aqui, vai dar para todo mundo e ainda vai sobrar. O pensamento liberal é assim. E a gente já ouviu falar de pastores que falam isso. Mas a Bíblia fala que Jesus multiplicou pães e peixes, de tal forma que as pessoas tentaram levantá-lo como rei. A Bíblia não fala que Jesus ali, olha meu povo, vamos fazer aqui um ajuntamento, vamos ser generosos. Deus fez milagre. Deus multiplicou pães e peixes. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. No exemplo que nós demos aqui, adventistas, mormons, creem que ela contém a verdade, que eles conseguem então complementar a verdade agora. Eu já conversei com mormons e eles falam que não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus para o povo de Israel. Agora Deus nos deu a sua palavra para nós ocidentais por meio de Joseph Smith e através das suas revelações. Ou seja, ela contém a verdade e agora Deus nos deu este plus, este complemento. Nós temos a Bíblia 2.0 agora. É assim que eles pensam. Ou seja, eles não creem na palavra de Deus, que ela é a única palavra de Deus. Eles creem que existe algo mais, que nós precisamos de algo mais. Nós não precisamos nem tirar nada das Escrituras, nem complementá-la com nada. Se nós tirarmos algo ou tentarmos complementá-la, ela fica completamente descaracterizada. Assim como você colocar algo num produto puro vai contaminá-lo, se você tirar algo deste produto, ele já não vai ser mais aquilo que ele era antes. Você tira algo dele, ele já é algo diferente. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Você não pode tirar nada dela, você não pode colocar nada nela, porque ela é a verdade.
Vejam comigo, esse é um texto que eu gosto muito, falando da palavra de Deus. Salmo 19, versículos 7 ao 11. Nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disto, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Olha quantas coisas esse texto nos fala. Olha quantas qualidades ele fala das Escrituras aqui. Que ela é perfeita, que ela restaura a alma, que ela é fiel, que ela dá sabedoria, que ela é reta, alegra o coração. Esta é a palavra de Deus. Ela é preciosa. O texto fala aqui que ela é mais desejável do que o ouro. Se você crê na palavra de Deus, o seu desejo é muito maior por compreender quem Deus é do que buscar algo financeiramente falando. Você não vai se satisfazer com o dinheiro, com o bem em si. Você vai se satisfazer em se deleitar com as Escrituras. Você vai se deliciar com as Escrituras como se fossem mel. Ela é doce. É isso que ela fala das Escrituras. É isso que o salmista fala das Escrituras. Quão preciosa é essas Escrituras e como as pessoas têm tratado com desleixo, com descaso as Escrituras, como se fosse algo qualquer, como se fosse qualquer coisa que eu pudesse usar a qualquer momento, quando eu quiser, se eu quiser. Ela fala: olha, a Bíblia ela é mais desejável do que dinheiro, que o pessoal está correndo atrás de dinheiro, se matando por causa de dinheiro, assaltando por causa de dinheiro, matando outros por causa de dinheiro. Ela fala: a Bíblia é mais desejável que dinheiro. Ela é mais preciosa do que isso. Ela não pode ser roubada de você. Conhecimento de Deus. O dinheiro pode nos roubar, as nossas posses podem, mas o nosso conhecimento sobre o Senhor, sobre o Altíssimo, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar esse deleite que nós temos por conhecer Deus através da sua palavra. Ninguém pode tirar isso de nós. Vejam comigo o Salmo 119, que eu sempre falo que o Salmo 119 ele é uma declaração de amor à palavra de Deus. É o maior capítulo das Escrituras. E vamos ver o versículo 11 ali. Mas eu vejo o Salmo 119 como uma declaração de amor à palavra de Deus. O texto lá fala assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu guardo no coração. Está guardada ali. Ela é o motivo de eu viver. Ela é o motivo de eu compreender o Senhor, de eu viver uma vida santa, por eu guardar esta palavra. Não só de eu balbuciar, falar, jogar ao vento, mas eu guardar no coração. Guardar no coração aqui é eu aplicar mesmo, é eu compreender e isso é para mim. Eu tenho que aplicar, eu tenho que viver, eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que viver o Evangelho. Eu tenho que viver uma vida de santificação. E não aquela coisa, acho que isso era para aquela época.
Nós vivemos um contexto social diferente hoje. É que naquela época era diferente. Quando se dá mais credibilidade à Xuxa do que a palavra de Deus, não é verdade? Quando você pega lá a Bíblia falando que nós devemos disciplinar os nossos filhos, e as pessoas falam, não, mas isso era para outra época. Hoje até a Xuxa falou da lei da palmada. Eu acho que eu tenho que só conversar com os meus filhos. A palavra de Deus é a verdade. E se ela fala que eu tenho que disciplinar os meus filhos, é para eu disciplinar os meus filhos, porque Deus fala que Ele nos disciplina como a filhos. E se Ele não nos disciplina, é porque nós não somos filhos, nós somos bastardos. Hebreus capítulo 12 vai falar isso. Então, não é aquela época agora é diferente. Porque naquela época não podia ter mulheres pastoras, porque naquela época viviam numa sociedade machista e Jesus não quis lidar com essa situação. Jesus teve medo de lidar com essa situação, será? Será que Jesus tinha medo de alguma coisa? Ele quebrava os paradigmas da época com relação a isso. Jesus conversou com mulheres, com prostitutas, com mulher samaritana, que sequer as pessoas ousavam conversar com elas. Não é uma questão de época, é uma questão que a Bíblia nos mostra. Mas é um contexto diferente, a nossa cultura hoje é diferente. Porque naquela época você tinha que manter a castidade até o casamento. Hoje é diferente. Hoje nós vivemos numa sociedade moderna. Você não é uma pessoa moderna. Então, não, eu busco fazer pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos mostra que nós devemos sim viver uma vida de castidade antes do casamento. Não é uma questão cultural, é uma questão bíblica. Não transforme numa questão cultural aquilo que a Bíblia ordena que você faça. Então eu guardo no coração as palavras de Deus para não pecar contra Ele. Então quando eu compreendo que a palavra de Deus ela é inspirada, ela é atemporal, eu não vou ficar criando aqui desculpas para falar, não, era uma época diferente, era uma cultura diferente. Hoje eu posso achar normal tudo o que acontece por aí. Não posso. Se a Bíblia fala que é errado, continua sendo errado. Se era errado lá, é errado aqui. A cultura não muda nada. A Bíblia não muda. Se a Bíblia fala que é errado, é errado. Quando o Senhor está fazendo a sua oração final ali, nós chamamos de oração sacerdotal, a oração de Jesus ali, ele fala em João 17, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, santifica-os nela. É a palavra de Deus que vai nos santificar. Não é a moral e os bons costumes da nossa época. Eu sou uma pessoa santificada porque eu não sou como as pessoas do mundo, eu sou um pouquinho melhor. E aí o mundo está sempre piorando, eu estou piorando um pouquinho menos do que eles, mas eu estou sempre num padrão um pouquinho acima. O mundo decai um pouquinho, mas eu estou sempre um pouquinho melhor do que eles. Não, meu padrão é a Bíblia, meu padrão não é a sociedade, não é a moral e os bons costumes de nossa época. Até porque se você olhar para a moral e os bons costumes de 40, 50 anos atrás, se essas pessoas estão vivas ainda hoje, elas ficam bastante escandalizadas com o que está acontecendo. As pessoas mais idosas, elas vão, poxa vida, na minha época se fizesse isso, era terrível, que moralmente falando era inaceitável. Nós lidamos com as coisas hoje de tal forma, então não, tudo certo, tudo tranquilo. Já falamos de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, repreensão e educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Hebreus 4,12 vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir propósitos e intenções do coração. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é verdade.
ela desnuda o nosso coração. Ela nos mostra quem nós somos. Ela nos mostra o nosso pecado. Ela mostra os propósitos e intenções do nosso coração. Porque ela é verdade. Se ela não fosse verdade, ela não conseguiria desnudar o nosso coração. O mesmo texto de Hebreus, ele vai falar que todas as coisas estão descobertas aos olhos de Deus. Desnudadas. Ela é a verdade. Ou seja, esta revelação que nós chamamos de revelação específica, que é a palavra de Deus, ela aconteceu então através de várias pessoas. Se você for olhar a Escritura, você vai ver que Deus falou com várias pessoas. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Elias, Deus falou com os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Então Deus deu a sua palavra através destes homens, profetas, apóstolos. Esta palavra nos veio através de Jesus Cristo também. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3. O texto lá nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o texto está falando aqui que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. É a palavra de Deus única, inspirada e inerrante. Mas Deus falou através de muitas pessoas. Diversos autores, profetas, apóstolos. Como ele fala nos seus últimos tempos, falou através de Jesus. A palavra nos veio através de Cristo, nos foi revelada. Então ela chegou até nós por meio de Cristo, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, não por aquilo que eles pensavam. E eu peço a vocês que pensem novamente, pessoas diferentes, de diversos momentos da história, através de séculos, de mais de 1 milênio, a Escritura foi escrita, e ela não se contradiz. Se pensar que Moisés escreveu, que ele foi educado no palácio do faraó, e que um pescador como Pedro escreveu, e que um cobrador de impostos como Mateus escreveu, e que um homem como Daniel, que foi levado à Babilônia, e era ali reconhecido por sua sabedoria, e era da sociedade israelita, daqueles que eram sábios, e homens ali da Escritura que eram humildes, também escreveram a palavra de Deus. Um homem sábio como Salomão escreveu a palavra de Deus. Mas nós pegamos outros homens que não tinham toda este conhecimento no sentido de sociedade. Temos Davi, um menino, depois se transforma num homem de Deus, um rei. Tantas outras exemplos nós poderíamos dar aqui. Tivemos profetas boiadeiros, tivemos profetas de diversas outras situações, circunstâncias e contextos. Então Deus falou conosco de diversas formas. E nos últimos tempos,
o próprio Jesus falou conosco através da sua palavra. Então ele foi revelado a nós. Vamos, para nós encerrarmos, já estamos. Vamos pegar o texto de Mateus 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Depois vamos pegar o texto de 1 Coríntios 15. Mateus 11, 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Deus se mostrando através de Jesus. Ele fala aqui: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele fala: eu conheço o Pai e eu revelo o Pai àqueles a quem eu quero revelar. Então Deus é nos revelado por meio de Jesus Cristo. E as Escrituras nos revelam o Cristo. Desde o princípio do mundo, a Bíblia nos revela a Cristo. Ele poderia não estar em carne lá, mas ele estava com o Senhor desde o princípio. E ainda 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando nós formos falar dessas questões, nós vamos então olhar para as Escrituras e falar que é segundo as Escrituras. Foi o que Paulo fez aqui. Ele fala de Jesus ter morrido pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Mas como um homem pode morrer numa cruz, como um bandido, e ele ter morrido pelos meus pecados? As Escrituras falam isso, que ele não era só um homem, é o Filho de Deus, é Deus encarnado, era aquele que poderia fazer o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Mas como um homem estava morto, lá no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele venceu a morte, e se ele não vencesse a morte, ressuscitasse, nós ainda continuamos perdidos nos nossos pecados. E é isso que a Escritura fala. Não é o que você pensa: mas a ciência fala isso, ele poderia estar lá adormecido e tal. A Bíblia fala que ele morreu e ele ressuscitou. E essa revelação nos foi dada, não para a gente tentar contornar alguma coisa, que não, porque foi de outro jeito, porque foi assim. A Bíblia fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. E se você não crê nisso, você não crê no Evangelho. E se você não crê que Jesus ressuscitou, você não crê no Evangelho. Você não crê na palavra de Deus. Esta é a revelação de Deus. Se você não crê nessa revelação de Deus, você não crê no Evangelho. Porque a Bíblia falou que é segundo as Escrituras. Se você não crê na plena inspiração das Escrituras, você não crê no Evangelho. Que o Senhor nos conceda fidelidade, coração íntegro, que nos capacite a viver assim, crendo nas Escrituras. Mesmo em momentos de dificuldade, a gente pensa: eu não sei o que vai acontecer a partir daqui, mas eu creio que o Senhor continuará sendo bom e fiel, e que Ele vai fazer aquilo que quiser de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe.